ano é 2009 e estamos na Rússia, mais especificamente na cidade de Nizhny Novgorod. E coisas estranhas andam acontecendo nos cemitérios dessa cidade. Os túmulos estão sendo saqueados. Alguns corpos foram completamente desenterrados e outros corpos simplesmente sumiram. O porta-voz do Ministério do Interior, que são os caras que cuidam dos problemas internos do país, da segurança pública, enfim, ele disse que no começo eles achavam que era um grupo extremista que estava saqueando e profanando os túmulos. Eles chamaram os detetives especializados na área de grupos extremistas para investigarem o caso. Demorou 2 anos para eles descobrirem quem de fato estava roubando os túmulos, não era um grupo extremista. E em novembro de 2011 saiu a notícia dizendo que Anatoly Moskvin, de 45 anos, tinha sido preso depois que a polícia encontrou uma coleção de bonecas na casa dele. E todo mundo queria saber quem diabos era esse cara e bonecas? Por que ele seria preso por ter bonecas? Bom, não eram bonecas. Anatoly Moskvin foi descrito como um cara solitário e um pack rat, que é um termo usado para pessoas que gostam de guardar coisas que elas não vão usar. É tipo um acumulador, só que pior. Os vizinhos contaram que ele era um cara calado e que os pais dele eram pessoas legais, eram gente boa. Eles nunca desconfiaram que tivesse algo estranho com o Anatoly, por mais que o apartamento dele tivesse um cheiro esquisito e rançoso. O vizinho descreveu esse cheiro como algo que apodrece no ralo, mas todo o prédio tinha esse cheiro, então era difícil saber qual era a fonte do fedor. O Anatoly, ele era um cara muito esperto, ele era bem conhecido no meio acadêmico e ele foi autor de vários livros e artigos. Ele chegou a ser professor, ele viajou para vários lugares, ele falava 13 línguas, ele era um historiador e ele também foi jornalista na cidade dele. Além disso, ele se chamava de necropilista porque ele tinha muito conhecimento sobre cadáveres. E essa é uma informação importante sobre o Anatoly. Ele era obcecado pela morte. Todo lance de cemitérios e cadáveres, ele era obcecado por isso. Não a vida após a morte ou o que acontece depois que a gente morre. A morte em si, o estado morto. Ele visitou vários cemitérios na cidade dele e ele disse que ninguém na cidade conhecia mais aqueles cemitérios do que ele. Entre 2005 a 2007, ele conta que visitou cerca de 752 cemitérios na cidade de Nizhny Novgorod. Ele também se formou em celtologia, que é o estudo sobre os celtas. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. É um estudo sobre seitas. Nessas visitas dele ao cemitério, ele fazia anotações, ele pesquisava sobre a história da pessoa que estava morta. Às vezes, ele ficava andando o dia inteiro e ele dormia em feno e bebia água da chuva. Ele também conta que ele dormiu dentro do caixão do morto uma noite inteira antes do funeral. Óbvio que o morto não tava lá com ele tava sozinho, mas no dia seguinte seria o funeral e aí o morto iria... Vocês entenderam? Ele documentava essas visitas e escrevia sobre as aventuras dele numa revista semanal e o nome que ele dava para essas aventuras, para essas histórias, era O que os Mortos Dizem. Toda essa obsessão por cadáveres e morte e cemitério começou quando ele tinha 13 anos e esse relato é contado por ele mesmo numa revista chamada Necrologies. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Mas ele conta que quando ele tinha 13 anos, ele viu um grupo de pessoas vestidas de preto quando ele estava voltando da escola. E essas pessoas pararam e levaram ele até o cemitério onde estava acontecendo o funeral de Natasha Petrova, de 11 anos. Eles arrastaram o Anatoly até o caixão e fizeram ele beijar a Natasha. A mãe da menina, de acordo com o relato, colocou uma aliança no dedo dele e no dedo da filha dela, como se ela estivesse casando os dois. E sobre esse dia, o Anatoly disse: "O meu estranho casamento com Natasha Petrova foi útil." O editor dele ficou meio assim de publicar essas histórias, porque muitas das histórias dele mostravam que ele tinha um certo interesse por mulheres mais novas, falecidas. E todos esses acontecimentos levaram a 2011, quando a polícia encontrou uma coleção de bonecas na casa dele. A mãe dele conta que ela nunca viu nada demais naquelas bonecas,
Pareciam bonecas antigas, bonecas de pano, normal. Ela pensava que ele gostava de colecionar bonecas como um hobby e não tinha nada demais nisso, e realmente não tem nada demais em você colecionar boneca. O que ela não sabia, no entanto, era que aquelas bonecas, na verdade, eram corpos de crianças mumificadas. Eu cheguei a perguntar para os meus amigos se eu mostrava ou não as bonecas aqui. Assim, não tem nada demais, visualmente falando. Se você olha assim, você pensa que é uma boneca normal. Parece uma boneca muito estranha, mas ainda assim parece uma boneca. Mas como eu vou descrever o que ele fazia com as bonecas, qual era o propósito e a situação em si é muito perturbadora porque não eram bonecas, eu achei melhor não mostrar as bonecas aqui. Em respeito às meninas, à família e também para não chocar ninguém. Mas aqui vão algumas descrições e elas são bem bizarras, então te prepara. Tem o vídeo da polícia entrando na casa. E é uma bagunça, é assim uma zona. São cerca de 29 bonecas e tem 3 quartos só com essas bonecas. Os corpos mumificados são de meninas de 13 a 26 anos de idade. Tinha de vários tipos, de vários tamanhos. Elas usavam roupas diferentes, algumas tinham maquiagem, outras tinham o rosto de boneca, outras tinham um rosto de pano. As roupas que elas estavam vestidas eram as roupas com que elas tinham sido enterradas. Ele explica o processo de montagem dessas bonecas. Ele enchia o corpo de trapo, pano, espuma, enfim. Depois ele enrolava o rosto com uma meia nylon. Por isso que parecia que o rosto era de pano, porque tinha uma meia ali. Ele colocava botões no lugar dos olhos para que elas pudessem assistir desenhos com ele. Para preservar o corpo, ele fazia um tipo de mistura com sal e bicarbonato de sódio. Quando a polícia entrou na casa, um policial, ele moveu a boneca, ele tirou de um lugar e colocou em outro. E quando ele mexeu nela, ela começou a cantar. O cara tinha colocado caixas de música dentro de algumas bonecas, então se você apertasse elas, ela ia fazer algum tipo de barulho, seja uma música ou só um barulho mesmo. Uma das bonecas, ela tinha um pedaço da própria lápide dentro dela, com o nome dela. Outra boneca tinha uma etiqueta do hospital dizendo a data e a causa da morte. E outra boneca tinha um coração seco dentro do corpo dela. A polícia também encontrou fotos das lápides, encontrou manuais de como fazer bonecas e mapas dos cemitérios locais. Na cabeça do Anatoly, ele amava aquelas bonecas, apesar de que tinha algumas que estavam na garagem que ele admitiu que ele não gostava mais. Mas as que estavam com ele amava. Ele levou elas pra casa porque ele se sentia sozinho e ele sempre quis ter filhos e ter uma companhia, então elas eram isso pra ele, uma companhia. Ele não podia adotar uma criança porque ele não tinha dinheiro suficiente e nem condições, então nunca que ele seria aceito no programa de adoções. Ele também comemorava o aniversário delas como se elas fossem filhas dele. Outro motivo para ele ter feito isso, de acordo com ele, foi porque ele acreditava que a ciência ia, de alguma forma, descobrir como ressuscitar os mortos. E aí, ele ressuscitaria as crianças. Eu penso qual é a lógica disso, porque suponhamos que você morre, assim, aí de repente você volta à vida e você descobre que você é uma boneca. Tá ligado? Ele foi preso em 2011 e o caso ficou conhecido como o Lorde das Múmias, ou O Perfumista, que era uma referência a um filme. Ele confessou 44 acusações, mas ele não foi pra cadeia. Ele foi para um hospital psiquiátrico depois de ter sido diagnosticado com esquizofrenia. Para os pais das vítimas, ele disse que eles tinham abandonado as meninas no frio e ele as trouxe de volta para casa e aqueceu elas e cuidou delas. Ele também justifica o que ele fez, dizendo que os pais, eles perdem os direitos dos filhos depois que os filhos morrem. Em uma audiência de custódia, onde ele pedia para ser liberado para cuidar da mãe dele, que já era bem idosa, ele disse que ele se recusava a pedir perdão para os pais das vítimas. Ele trabalhou como tradutor para a inteligência militar do Exército Vermelho, e ele conta que depois que ele for solto, ele quer se tornar professor de inglês e dar aula para crianças.